Oi, galera! Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os documentos que a gente tem que organizar para poder vir para Portugal, tá bem? Isso para quem vem para ficar, né? Então, primeiro falando sobre os documentos brasileiros: RG, CPF, carteira de trabalho. Esses 3 documentos não têm validade alguma aqui. Então, você pode deixar esses 3 documentos com a mesma pessoa que for ficar com a procuração sua aí no Brasil. Falando também sobre a procuração. É muito importante e é muito ágil, útil, que você deixe uma procuração com alguém. Porque quando você está aqui em Portugal durante o processo de documentação, você não pode retornar ao Brasil, a não ser que você tenha uma medida extrema para poder voltar. Questões judiciais, questões de morte, alguma coisa assim. Aí você tem que pedir uma solicitação ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para poder ir ao Brasil. Só que você tem que comprovar essa urgência. Fora isso, durante o processo de manifestação de interesse, você não pode ir ao Brasil. Então, se você tiver algum problema lá e você tiver que resolver, você não vai ter como resolver. Ou então você vai ter que tomar a decisão de voltar e iniciar o processo de imigração todo de novo. Então, é muito importante você deixar uma procuração com alguém. Eu e Guilherme fizemos de duas formas diferentes a procuração. Eu fiz aqui em Portugal e ele fez no Brasil. Ele fez no Brasil porque ele precisou, por questões dele. Só que, gente, no Brasil custa em torno de R$400. R$400 uma procuração. E ela dura 1 ano só, depois você tem que renovar. E aqui em Portugal ela custa 22 euros. Uma diferença enorme, né? Por isso que eu fiz aqui. Fora esses documentos, você tem que ver diplomas. Todo diploma que você tiver, ensino médio, curso técnico, ensino superior, tecnólogo, certidão de nascimento e casamento e histórico escolar das crianças. Se você tiver filhos e os filhos vierem continuar os estudos aqui, tem que trazer o histórico escolar. Esses 3 documentos, diploma, certidão e histórico escolar, todos eles têm que ser feito o apostilamento de raia. O apostilamento de raia é um acordo feito entre vários países no mundo, mais de 100 países, para que aquele documento que tem validade nacional possa ter validade internacional. Isso é um acordo assim, entre vários países, não é só Brasil e Portugal. Como Portugal também fala português, você não precisa fazer a tradução desses documentos. Mas se você tiver que viajar, for para Espanha, Itália, algum outro país assim, que fale outro idioma, aí além do apostilamento de raia, você também tem que fazer a tradução desses documentos. Cada apostilamento de raia é um valor. No caso, você vai ter que reconhecer a assinatura da pessoa que assinou o seu diploma, sua certidão, suas coisas, e aí fazer o apostilamento daquele documento. Cada apostilamento custa no estado do Rio de Janeiro de 55 a 70 reais. Esse é mais ou menos a média que eu paguei por cada documento. Aí você tem que fazer das 2 certidões de nascimento dos filhos e de casamento, dos diplomas. Eu fiz do diploma do ensino médio e dos técnicos e vou fazer da faculdade. Geralmente, as pessoas falam que aqui em Portugal o curso técnico brasileiro não tem validade, entre aspas. É porque ele não é reconhecido como curso técnico também aqui. Porém, eu achei muito válido trazer, porque aqui também existe curso técnico e tecnólogo, apesar de não ter equiparação. Mas existe, então eu acho que é uma forma de você provar que você cursou aquilo. E, como eu sempre falo, as leis aqui se alteram a todo tempo. Então, vai que lá na frente tem a lei alterada e eles comecem a reconhecer o nosso curso. Então, eu já estou ali com um documento organizado. E o histórico escolar da criança é a partir de 6 anos. Se o seu filho tem até 6 anos, não precisa trazer histórico escolar. De 6 anos até o último ano do ensino médio, aí a criança precisa trazer o histórico escolar, apostilado, reconhecido, firma, para poder dar continuidade aos estudos aqui. Tem um outro documento também muito importante, ele é feito no Ministério da Saúde
Ele fica no Rio de Janeiro, na capital, se não me engano, acho que no bairro de Botafogo ou no centro, uma coisa assim. Daqui a pouco eu procuro e ponho aqui. É o PB4. O PB4, ele é um acordo de saúde entre Brasil, Cabo Verde, Itália e Portugal. Ele é um acordo que esses 4 países fizeram para que todas as pessoas que venham destes países sejam atendidos de forma igual pelo sistema de saúde pública. Por exemplo, Portugal, como eu já falei, o sistema de saúde aqui ele é coparticipativo. Isso quer dizer que você paga pequenas taxas. Vamos dizer assim, uma consulta custa 4 euros para um português. Aí, se você é um turista, você vai pagar, não sei, 8 euros, 10 euros. Eu tô falando eu não sei porque eu não me consultei ainda, então eu não tenho a mínima ideia das taxas. Mas aí, se você vem com este documento, com o PB4, você vai pagar o mesmo valor que um português pagaria. Isso vale em Portugal, Itália, ela precisa comprovar que ela está com a vacina em dia. Se tiver alguma vacina aqui em Portugal que não teve no Brasil, aí eles vacinam a criança. Mas você precisa comprovar. Então, tragam também a caderneta de vacinação do Brasil. E para viajar, eu sei que parece bobagem, mas realmente muita gente pergunta isso, fica em dúvida do que tem que ter, do que não tem que ter. Óbvio, precisa do passaporte, né? Todo país da União Europeia, o Brasil é livre para entrar, não precisa de visto, né? Mas você precisa ter passaporte, não é apenas com RG, como alguns países do Mercosul. A parte que eu falei que não precisa de visto é um pouco complicada, porque assim, para vir como turista, você não precisa de visto, você pode vir e voltar tranquilamente. Mas para morar, você precisa ou de visto ou de obter uma autorização de residência através de trabalho. E aí é o que eu e Guilherme fizemos, né? Ele veio com visto de estudante, e eu vim como turista mesmo, mas estou obtendo a minha autorização de residência através de trabalho. E aí, quem vem com visto não precisa ter a passagem de volta, pode comprar só a passagem de ida. Mas quem vem como turista tem que comprar a passagem de ida e a passagem de volta também. E aí você precisa ter um seguro viagem, que é totalmente diferente do PB4, porque o PB4 é um seguro saúde apenas. Seguro viagem, ele assegura toda a viagem. Depois, quando eu fizer o vídeo do PB4, eu vou fazer um vídeo explicando essa diferença entre seguro saúde e seguro viagem, porque prolonga um pouco o assunto e vai acabar o tempo aqui. Eu esqueci de anotar ali, mas você precisa também comprovar subsídio, que é dinheiro. Você precisa comprovar que você tem dinheiro para você permanecer no país. Então, você tem que ter 40 euros para entrar, mais 30 euros por dia que você comprova que vai ficar aqui. Então, por exemplo, se a sua passagem de ida e volta tem 10 dias, você tem que ter 10 vezes 30, 300 euros, mais 40 euros. Então, você tem que ter 340 euros no mínimo. E você tem que ter também ou uma carta convite, que é um documento que uma pessoa que reside aqui envia para você, te convidando e se responsabilizando por você. No caso, se você tiver uma carta convite, você não precisa comprovar dinheiro e também não precisa comprovar alojamento. Mas, se você não tiver carta convite, você precisa comprovar alojamento, que é uma reserva de hotel, uma reserva de hostel, alguma coisa você tem que ter. Tá? Depois, no final do vídeo, eu vou colocar a listinha aqui. Mas esses são basicamente os documentos que você tem que ter, tanto para vir, quanto que tem que resolver no Brasil para trazer para cá. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os documentos que você tem que começar a agir aqui em Portugal quando você chegar para solicitar a sua autorização de residência, tá bem? Então, eu vou deixar uma caixinha de perguntas depois, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ser desse vídeo, pode ser outra também, aí vocês façam lá, tá bem? Beijo!